Fala pesada, tudo certo? Meu nome é Jonatas de Oliveira e seja muito bem-vindo ao meu canal. Antes de prosseguir para o conteúdo do vídeo, eu quero agradecer você. Agradecer você que se inscreveu, a você que deixou o like no nosso primeiro vídeo, o último vídeo. Poxa vida, algumas pessoas comentaram, outras pessoas escreveram, outras compartilharam no Instagram e me marcaram, outras mandaram em grupos de WhatsApp. Muito obrigado por todo o apoio, por todo o carinho que vocês têm demonstrado e também pela ajuda nesse início de canal, nessa nova comunidade que estamos criando. Hoje eu tô aqui no meu quarto com alguns livros que eu tenho aqui, uns Funko Pop. O livro que eu tô lendo atualmente, que é Manso e Humilde, é um livro muito bom. Eu até comprei uma luzinha para deixar de fundo aqui, vocês depois me contam se curtiram a ideia de uma luzinha roxa aqui atrás. Roxo ou azul, sou daltônico, desculpe, eu tô avisando agora. Porque eu quero falar sobre um assunto muito importante que o Senhor tocou no meu coração. Hoje eu quero falar sobre a incredulidade que habita em nós. Desde pequeno, eu gosto de futebol. Comecei a jogar alguns jogos de videogame ali, envolvido com futebol, ali pelos 5, 6 anos. E aí depois, uns 5, 6 anos também comecei a brincar de bola com amigos. Como a grande maioria dos meninos crescidos no Brasil na minha época, pelo menos a gente queria ser jogador de futebol. O fato é que foi passando o tempo e eu fui vendo que não era pra mim, que não daria pra ser um jogador. Então comecei a gostar de assistir e entender taticamente futebol. Apesar de toda essa relação, até talvez você que não acompanha tanto futebol, que só assiste de vez em quando, você conhece o conceito básico. São duas equipes e o objetivo de cada equipe é vencer um jogo. Conforme as equipes vencem os jogos e conforme você vence mais jogos, você é campeão de uma Copa, de uma Liga ou talvez de um campeonato. O objetivo de cada time é ser campeão. É muito legal que quando você começa a observar as equipes e as pessoas que são campeãs nos esportes, tem uma similaridade nelas. E qual similaridade é essa? Todas as pessoas envolvidas naquele projeto acreditavam no projeto. É óbvio, existem equipes que acreditaram, pessoas que acreditaram, que depositaram a sua fé e no final fracassaram? Muito! É o mais comum no esporte. Contudo, é necessário que todas as equipes que sejam campeãs, elas precisam acreditar no projeto. Todas elas acreditavam no projeto. Acreditar é uma coisa engraçada. Cada pessoa, cada indivíduo, ele tem uma experiência, uma criação pela qual ela passou, uma experiência de vida onde ela teve sucessos e fracassos, onde ela se frustrou muitas das vezes, onde ela ficou feliz, e também a rotina dela. Ela passa por diversas situações e essas situações aumentam ou diminuem a possibilidade dela acreditar, dela crer em algo. É comum, eu talvez tenha muito mais possibilidade de crer em alguma coisa que você acha totalmente bizarro. E talvez você acredite em algo que eu acho, meu Deus do céu, como que a pessoa consegue acreditar nisso? Experiências fazem com que a gente acredite em menos ou acredite mais em situações, em pessoas ou em alguém. Fato é que a gente acredita muitas das vezes em situações, contudo, em tantas outras, a gente tem uma incredulidade. Essa incredulidade geralmente vem de frustrações. Por experiências passadas, a gente depositou fé numa pessoa, a gente depositou fé num projeto, a gente depositou a nossa fé, a nossa confiança, a gente creu com o nosso coração em uma situação e no final das contas a gente saiu ferido, saímos magoados, saímos machucados daquilo. Talvez você passou por uma situação de frustrante com a sua família, talvez passou com relacionamentos amorosos, que é muito comum na adolescência. Talvez você passou num projeto que você tinha, que você depositou muita fé ali, que daria certo, que tu ia ficar rico e no final não ficou rico. Eu não sei por qual experiência você passou e, para ser bem sincero, cada um de nós já passamos por algumas dessas, talvez você passou por mais de uma. Mas é necessário que a gente admita que há uma incredulidade que habita em nós. E essa incredulidade, ela vem de frustrações. Lá em Marcos, Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, é o segundo evangelho, nós vemos uma situação muito interessante lá no capítulo 9, a partir do verso 14. Jesus estava com somente alguns dos seus discípulos em uma outra situação, e se você quiser ler, te recomendo a ler do Marcos capítulo 9, verso 1 até o verso 13. Mas Jesus estava com somente alguns dos seus discípulos, e então ele sai ao encontro dos outros discípulos que não estavam com ele. Chegando lá, ele encontra os seus discípulos que ele havia deixado separadamente, discutindo com outras pessoas, e tinha uma multidão em volta, e estava rolando um maior fervo, um maior alvoroço. Então Jesus pergunta: gente, o que está acontecendo aqui basicamente? O que está acontecendo aqui? Por que desse furdunço? Por que essa discussão toda? Então um homem, um pai, chega em Jesus e fala: olha Jesus,
eu tenho um filho, e esse filho ele é possesso por uma entidade demoníaca, uma entidade do mal. E toda vez que esse espírito pega no meu filho se joga no chão, se machuca, começa a espumar pela boca. Eu trouxe o meu filho para os seus discípulos curarem, contudo eles não puderam fazer. Aqui nós vemos o pai, aquele homem, demonstrando claramente que ele estava frustrado. Por quê? Porque ele fala, olha, possivelmente ele ouviu a história de Jesus, possivelmente ele ouviu que Jesus realizava milagres, possivelmente ele já conhecia as histórias de Jesus e seus discípulos. E no momento que chega na vez dele, no momento que ele coloca a fé, talvez ele saiu de muito longe, a Bíblia não especifica se ele saiu de muito longe, se ele era daquela cidade, talvez ele passou por diversas situações para chegar nos discípulos, e quando ele chegou, os discípulos nada puderam fazer. Ele havia depositado a sua confiança, a sua fé nos discípulos, e eles não conseguiram ajudar, não conseguiram curar, não conseguiram libertar o filho dele. Então Jesus começa a conversar com aquele homem, e eu gostaria de ler com você a partir do verso 21 de Mateus capítulo 9. Diz assim: Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo isso acontece com ele? Desde que ele era pequeno, respondeu o pai. Muitas vezes o espírito o lança no fogo ou na água e tenta matá-lo. Tenha misericórdia de nós e ajude-nos, se puder. Como aquele pai havia acabado de passar por uma experiência frustrante com os discípulos de Jesus, quando ele vai conversar com Jesus, ele basicamente fala: olha Jesus, se o Senhor é que pode fazer alguma coisa, se é que o Senhor pode fazer alguma coisa pela gente, nos ajude. Se é que o Senhor tem poder para alguma coisa, tenha misericórdia. Pelas experiências que estavam com ele há muito tempo, ele estava triste, ele estava frustrado, ele havia depositado a confiança e ainda assim não tinha dado certo aquilo que ele veio buscar. Então ele chega em Jesus, falando: olha, se puder, nos ajude. E a resposta de Jesus é muito linda. Verso 23. Se puder, perguntou Jesus, tudo é possível para aquele que crê. É interessante que essa frase, tudo é possível para aquele que crê, a gente ouve e a gente conhece, seja em estabelecimento de amigos cristãos, seja em panfletinhos, seja em frases de Facebook, Instagram, Twitter, que seja. Essa frase é muito comum, ela é muito conhecida. Tudo é possível àquele que crê. Mas será que nós acreditamos realmente nessa frase? Será que nós realmente depositamos a nossa fé que tudo é possível àquele que crê em Jesus? Ou será que a gente não tem tanta fé assim? Tudo é possível. Jesus não fala que algumas coisas são possíveis. Jesus não falou que somente, 1/3 das coisas que você me pedir, somente 3 desejos serão possíveis. Não, Jesus fala, tudo é possível àquele que crê. E por quê? Porque o nosso Jesus, ele é onipotente, ele detém todo o poder. Ele pode fazer o que ele bem entender. Ele é poderoso o suficiente para fazer isso. Por isso ele tem a autoridade para dizer, tudo é possível àquele que crê. Mas mesmo assim, mesmo conhecendo essa frase, às vezes a gente responde como o pai respondeu para Jesus naquele dia. Verso 24. No mesmo instante o pai respondeu, eu creio, mas ajude-me a superar a minha incredulidade. O pai basicamente falou, e algumas versões falam, acho que é na Almeida Revista Atualizada e na Almeida Século XXI, que com lágrimas nos olhos o pai respondeu, olha, eu acredito, eu acredito, e esse acredito, de acordo com alguns textos e alguns estudos, é tipo, eu até quero acreditar, eu tenho um pouco de fé, mas há uma incredulidade que habita em mim. Mesmo o Senhor falando que é tudo possível àquele que crê, ainda assim há uma incredulidade em mim. Eu quero acreditar, mas ainda assim há uma coisa que não me permite acreditar totalmente. Me ajude, ajude-me a superar a minha incredulidade. Jesus é magnífico, porque diferentemente de outras situações, a gente não precisa mascarar sentimento com Jesus. Enquanto o período em que eu estudei essa palavra foi semana passada, e a gravação desse vídeo, eu passei por uma situação em que Jesus me perguntou. Eu estava numa situação e eu estava fazendo uma oração para Jesus, falando assim, Jesus, papá, falei, fiz a minha petição ao Senhor. Mas sabe quando você fala e ainda assim parece que você não bota tanta fé naquilo? Então o Senhor me perguntou, me respondeu no meu coração, Jonatas, tudo é possível ao que crê, mas será que você crê? Então logo eu lembrei do texto, lembrei da passagem,
E eu respondi a Jesus, e eu encorajo você a responder isso ao Senhor. Senhor, eu até quero crer, mas ajude-me a vencer a minha incredulidade. Talvez, e você está ouvindo esse vídeo, você é crente, você é cristão, você tem muitos anos de fé, muitos anos de caminhada. Só que por causa dos anos passarem e por você já ter se frustrado com tantas pessoas, com instituições, com pastores, com qualquer que seja, com o passar do tempo você começou a se frustrar e não consegue mais depositar. Quando você vê que tudo é possível, que crê, você até repete isso para outras pessoas, mas no seu coração você não consegue acreditar fielmente nisso. Talvez você chegou nesse vídeo aqui, você nem crente é, e você fala, pô, esse Jesus parece ser legal, mas eu não consigo acreditar nele. A ambos os casos, eu encorajo você a ser sincero diante de Jesus, a tirar a máscara. Diante de Jesus a gente não precisa ter uma máscara de ter a super fé. Não, a gente pode ser sincero e falar, Jesus, eu quero acreditar, eu até acredito um pouco, Jesus, mas ajude a superar a incredulidade que habita em mim. É legal a gente notar, e o texto vai continuar, te recomendo a você ler na sua casa o restante do texto, que aquele homem, aquele pai, ele viu o seu filho ser curado pela misericórdia de Jesus, pelo poder de Jesus, porque tudo é possível àquele que crê. Hoje o Senhor Jesus está dizendo para você que tudo é possível se você crer nele. E talvez você me responda, Jonatas, eu até quero crer, mas você não conhece a minha família, você não conhece o estado de saúde que eu estou passando, você não conhece quantos pecados eu já cometi, quantas atrocidades eu já fiz. E eu vou responder para você as exatas palavras de Jesus: tudo é possível ao que crê. Jonatas, eu não consigo acreditar totalmente, eu preciso de ajuda. Então faça isso, peça a ajuda de Jesus, porque tudo é possível àquele que crê. Se você for sincero diante de Jesus e você depositar a sua fé nele e falar, Jesus, olha, eu quero acreditar, eu quero ter fé, contudo, há uma incredulidade que habita em mim, ajude-me a vencer isso. Obviamente, com toda certeza e convicção, o meu Jesus e o seu Jesus vai te encorajar, vai te dar a fé, vai te auxiliar. E se Deus assim permitir, nós estaremos sorrindo futuramente, felizes das vitórias que Deus nos deu. Rapaziada, é isso. Muito obrigado por ter acompanhado esse vídeo até aqui. Se você curtiu, se você gostou desse vídeo, deixa um gostei também. Se você se sentir à vontade, compartilhe uma experiência aqui na aba de comentários. Ou talvez para você falar o que você achou do cenário, das luzinhas. Eu comprei essa e comprei uma outra que tem outras cores também. Enfim, qualquer dica que você queira dar, fique à vontade. Se você também puder compartilhar esse vídeo nas redes sociais, ou nos grupos da sua igreja, ou no grupo de amigos, também eu ficaria muito grato, muito agradecido. E se você chegou aqui nesse primeiro vídeo e não é inscrito, se inscreve aí, dá um apoio pra gente, tá? Gente, é isso. Deus abençoe, te desejo uma ótima semana, que o Senhor fale com você durante essa semana e que o Senhor te abençoe muito. É isso, rapaziada. Muito obrigado por ter acompanhado até aqui e valeu!